Amém. Obrigado, irmão Cardoso. Irmãos, poder assentar. Queridos, estamos numa série de estudos da Palavra de Deus com o pastor Fabrício no livro de Esther. Semana passada nós vimos o texto, Aprendemos sobre não se curvar. E a série é Chamados para um Tempo como Este. E aprendemos nos nossos pequenos grupos, colocamos em prática tudo aquilo que nós vivenciamos aqui e aprendemos 3 coisas importantes, 3 lições, E vimos lá que a primeira coisa que aprendemos, que viver por fé em um mundo incrédulo exige coragem e disposição em resistir e não se curvar. Isso que nós aprendemos no domingo passado, e aprendemos que não se curvar é estar disposto a ter inimigos. Aprendemos que a semelhança de Mardoqueu nesta guerra é que ela é muito maior do que nós. E vimos também que o outro tema, lute por Deus e Ele lutará ao seu lado e por você. Essas ministrações nós recebemos na semana passada e estudamos e trabalhamos durante a semana. Hoje nós vamos dar uma pausa na ministração no livro de Esther, ok? Pastor Fabrício vai continuar e nós vamos entrar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E o tema de hoje que vamos trabalhar é uma escolha a cada dia. Você sabe, e já deve ter pensado que escolher é a coisa mais simples, Você levanta e já começa a escolher, Talvez a gente jogue num automático ali, tem que escolher a roupa, qual a escova que vai passar no cabelo, irmão Cardoso? Preparar ali tudo direitinho e já sai, e muitos acabam vivendo no automático do dia a dia. Mas eu quero nesta noite, junto com os irmãos, pensarmos em um texto em que ele é já conhecido de todos nós. Eu vou usar desse texto, no contexto dele, apenas um versículo do verso 23, do capítulo 9 de Lucas. E junto com os amados, quero pensar sobre uma escolha a cada dia. E quero dizer para você, meu amado, que querendo ou não, você faz escolha. E graças a Deus, porque nesta noite, nós fizemos a escolha de estar aqui na casa do Senhor e aprender do Senhor, louvar o seu nome, em gratidão ao Senhor. Você que está conosco também participando deste culto, adorando ao Senhor da sua casa, você também fez a escolha de parar nesse momento e estudar a palavra de Deus. E aí o texto, eu vou usar algumas versões do verso 23, para a gente depois estar continuando todo o contexto. Em uma das versões, a NAA, ela diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, porque tem uma vírgula entre negue-se a si mesmo. Na NVI vai dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Na nova versão transformadora disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E na Almeida Revista Corrigida diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todas as versões que nós lemos vão dizer a mesma coisa. Nesse apóstolos enviou os 12 e ali deu poder a eles para que eles estivessem curando, que eles estivessem ali anunciando também o evangelho, o reino de Deus. Nós encontramos também nesse mesmo capítulo, Lucas registrando a primeira multiplicação dos pães. Nos outros evangelhos, Tudo bom, João? E nos outros evangelhos nós vamos encontrando Jesus já falando, registrado, a segunda multiplicação. Mas houve ali, nesse mesmo momento, a multiplicação do verso 10 ao verso 17. Aí encontramos logo em seguida, a partir do verso 18, aquela confissão de Pedro. Lucas ele já emenda, vai direto, Em Marcos e Mateus ele vai falar sobre o discipulado.
Mas é interessante observarmos que esse momento em que os discípulos estão ali com Jesus, também tem uma multidão, eles estão aprendendo e caminhando com o Senhor Jesus. Para nós, parece muito simples, né? A gente lê de uma vez e parece que aconteceu tudo num tempo só. Mas também somos chamados pelo nosso tempo, no nosso tempo, a fazermos decisões, a tomarmos decisões. E é a cada dia, ou seja, uma escolha a cada dia. A minha pergunta é, você escolheu estar aqui agora, mas qual foi a sua escolha durante o dia? E qual tem sido a sua escolha? Como isso afeta a sua vida e a minha vida? E aí encontramos aqui Jesus advertindo os discípulos, né, a não falar para os outros sobre o que era a questão dali, daquele momento. Qual que eu estou falando aqui? O que os homens, o que os outros estão dizendo quem eu sou? Repare que antes vem isso. Jesus vai falar para ele, e eles começam no verso 19 respondendo assim: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E aí vem o verso 23. O que nós precisamos estar atentos nesse momento aqui? Por que Jesus adverte aos discípulos para não falar para ninguém? Olha só, ele mandou-os de 2 a 2 anunciar o reino de Deus. Acontece um alvoroço. E qual alvoroço acontece? Se você olhar os versos antes, Herodes vai começar a perguntar: quem é esse? Que é isso que está acontecendo? Porque os milagres, o que estava acontecendo, o poder que ele deu aos seus apóstolos, e foi anunciado, então ele começa a se fazer presente. Deus, através do seu Filho Jesus, está se fazendo presente, e ali eles começam a trazer curiosidade: o que está acontecendo? E aí ele pergunta agora: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, nós cantamos, né? E aí ele vai falar assim: mas não digo isso para ninguém. Lucas, ele não relata um motivo. E aí me fez pensar por que ele não relata, né? Ou qual era o motivo que não poderia ser dito. Para isso precisamos buscar os outros evangelhos. O que Mateus relata e o que Marcos relata. Vamos dar uma olhada? Mateus lá no capítulo 16, está no verso de 13 a 20, diz o seguinte: olha que maravilha. Ele vai chegando, é a confissão de Pedro, mas eu vou passar um pouquinho da confissão no verso 16. Aí ele fala: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí ele vai falar: feliz é você, Simão, filho de Jonas, e o porquê. Ele vai dizer sobre como que no nome de Cristo Jesus ali a igreja é edificada. E aí ele começa a dizer sobre o que aconteceria. No verso 21 ele vai falando: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressurgisse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Meu amado, em que você está pensando agora? É justamente aí. Imagine agora todo milagre acontecendo. Imagine ali o nome de Jesus sendo anunciado, o reino de Deus sendo pregado.
Agora, várias pessoas vão falar, é um dos profetas que surgiram, eles voltaram. Herodes está lá, olha, mas eu matei João, eu decapitei João e agora todo mundo está falando desse. E Jesus fala, e vocês? Pedro diz quem é. Mas olha, logo depois que Pedro confessa Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, e aí Jesus começa a falar o que viria a acontecer, e ele vai falar assim, não, de jeito nenhum, Jesus. Senhor, de jeito nenhum, isso não vai acontecer contigo. E aí, Jesus repreende Pedro e fala, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Lucas, ele não fala essa parte, ele só fala que ele repreendeu e falou para os discípulos. E aí eu preciso, nesta noite, pensar contigo, meu amado, sobre primeiro o que você está pensando. E é muito óbvio que está no texto de Lucas 9, 23. E vou ler novamente Lucas 9, 23. E juntos pensarmos sobre uma escolha a cada dia. Jesus dizia a todos, após repreender Pedro, ele olha a todos que estavam juntos e falam ali, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em outras versões, se alguém quiser vir após mim. E a primeira lição que aprendemos é que seguir a Jesus é uma escolha pessoal. Ele não falou assim, por favor, vem cá, vem andar comigo. Ele vira para a multidão, diante dos seus discípulos e fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente, ou cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus apresenta a eles, né, justamente o que poderia acontecer e qual a escolha. E eu creio que nós, na nossa vida, nós ouvimos falar de Jesus, nós aprendemos de Jesus, e hoje nós aprendemos aqui na lição sobre a avareza. Que maravilha de lição. E muitas vezes nós escolhemos Jesus pelas coisas que Ele pode nos dar. Muitas vezes escolhemos Jesus porque a situação está ruim. É aquela fezinha, quem sabe Jesus ajuda. E Jesus chama os discípulos e fala, depois de ter falado para eles. E aí nós vamos ver um pouco à frente, porque quando Ele vai falar aquele momento ali sobre quem quer vir após mim, Ele fala justamente o que vai acontecer, o que está acontecendo ali. Jesus é bem claro em dizer que seguir a Ele, tê-lo como Senhor da sua vida, é uma escolha que eu e você podemos fazer. Naquele contexto Ele fala para a multidão. Talvez se ficasse só naquela parte da multiplicação dos pães, só na parte da cura, que maravilha, né? Mas muitos de nós, ainda hoje, escolhemos Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Curar, abrir porta de emprego, nos dar saúde, nos dar benefícios. Mas na hora de segui-lo, na hora de negar-se a si mesmo, que será a próxima parte, pai, eu estou fora. Não é a minha parte. Jesus, ele vai falando para os discípulos ali, sobre o que é segui-lo. É maravilhoso que é o mesmo Jesus que continua curando, restaurando, trazendo da sua presença. Então nós aprendemos aqui que eles poderiam continuar caminhando com Jesus, ouvindo os seus ouvintes ali com ele, interessados apenas estar recebendo os benefícios. Os discípulos já tinham sido chamados, lembram lá? Você quer vir após mim, né? São Pedro, vem cá, venha ser um pescador de homens. E ele vai chamando. Mas a multidão que estava ali, eles viram quando Jesus saiu, foi para o outro lado do rio, eles estavam acompanhando. Há um momento que Jesus fala assim, vocês estão me seguindo porque vocês viram, vocês se saciaram e vocês comeram os pães que multiplicaram. E muitas vezes, queridos, queremos seguir Jesus pelo que Ele pode nos dar, fisicamente. Qual é a minha escolha? Eu posso levantar logo cedo e falar lá, olha,
eu vou apenas cuidar, caminhar, fazer as minhas coisas e, quem sabe, até seguir Jesus. Talvez eu não fale isso. Delei tem vezes que a gente nem fala assim, né? Mas faz. Porque qual é a implicação então? Eu escolhi Jesus porque eu não tenho outra escolha? Eu escolhi Jesus porque muita gente está ali, é aquela história igual a gente está assim, quem vai fazer isso? Aí levanta a mão, aí eu olho para o lado e levanta a mão também, né? E quantas vezes nós somos tomados desse jeito? Agora, como escolher seguir Jesus, ouvir ao seu chamado, afeta a minha vida e a de outro? Primeiro, porque quando eu escolhi Jesus como o seu convite, Ele passou a ser o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Escolher Jesus é escolhê-lo como padrão da sua vida para o seu casamento. Como é que anda o seu casamento? Você está ali orando com a sua esposa, orando pela sua esposa, orando pelo seu filho, orando pela sua família. Ele é padrão nos meus relacionamentos pessoais, como que você tem tratado os outros. Porque naquele momento, eles sabiam e Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem ele vai ser morto. E aí escolher Jesus naquela condição era escolher também tudo isso. É saber que eles seriam mortos. É saber que naquele momento ali, estavam tendo bênçãos, o pessoal está ali, mas eles iam ser rejeitados pelos líderes religiosos. E irmãos, muitas vezes queremos Jesus somente para sermos conhecidos pelos homens. Depende do jeito que você vai ser conhecido. E aí, no nosso tempo, trazendo para o nosso contexto, Jesus passa a ser o Senhor da minha vida, Ele passa a ser o padrão para o meu casamento, para os meus relacionamentos pessoais, para o meu compromisso com o trabalho, onde eu estiver, seguirei o que o meu Senhor diz na sua palavra. Para isso eu preciso conhecer a sua palavra. Então a primeira escolha que eu tenho que ter a cada dia, se eu vou ler ou não a sua palavra, se eu vou me relacionar ou não com Jesus. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você se dobrou diante do Senhor e conseguiu falar para Ele, Senhor, eu estou sofrendo por isso, por isso, por isso. Aqueles que precisavam de pão foram até Jesus. Jesus multiplicou os pães ali, porque os apóstolos falaram, Senhor, manda eles embora, eles vão passar fome, dá de comer a vocês. Mas Senhor, nós não temos recursos. E Jesus mostrou ali e deu os recursos e sobrou. Os apóstolos estavam ali e aquelas pessoas ainda continuavam acompanhando Jesus. Então o primeiro detalhe quando eu escuto, e a primeira lição que eu tenho, é que quando eu escolho ouvir e seguir a Jesus, a minha escolha é essa, seguir a Jesus, é tê-lo naquele momento como o Senhor da minha vida. Jesus não me obrigou em momento nenhum. Ele chegou para mim e falou, Guinaldo, tu vai ter que me seguir. Ele simplesmente me amou. E naquele momento nós vemos, né? Vinde após mim. Ele vira para aquela multidão e vai falar justamente, quem quiser. Ele diz, olha, se vocês quiserem me seguir, se alguém quiser me acompanhar, é um convite pessoal. É um convite pessoal. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, Ele passa a ser o Senhor da minha vida. Então as minhas atitudes para com a minha esposa, as minhas atitudes no meu trabalho, as minhas atitudes dentro de um ônibus lotado, as minhas atitudes
diante da sociedade precisam estar pautadas num padrão daquele que eu escolhi seguir, que é Jesus. Por isso, meu amado, eu convido você a pensar, você escolheu estar aqui hoje, e eu tenho certeza que o Senhor te trouxe, e eu tenho certeza que você tem o desejo de servir ao Senhor, e há algumas coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida. Pergunte-se a quem você está seguindo. A segunda lição, que vai continuando nesse mesmo caminho, é que ter Jesus como Senhor é o requisito da escolha que eu fiz. Por isso que eu falei, olha, Ele é meu Senhor. Porque uma coisa é eu ter Jesus como meu Salvador. Quem não quer, não vou pedir, não levanta a mão não, né? Mas quem não quer Jesus, quem não quer a salvação aqui? Aprendemos que o homem ele procura, ele busca a vida eterna. Talvez de formas erradas. Mas quem não quer a salvação? Aí eu digo, Senhor Jesus, Ele é a salvação, Ele te dá a salvação. Se eu perguntar, você quer? Quero. Mas agora Ele diz que você precisa deixar que Ele seja o seu Senhor. Porque não tem como eu fazer aquilo que Ele quer, se Ele não for o Senhor da minha vida. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo chega naquele momento e vai falar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim, ou esse eu faço. E meu amado, nós aprendemos que é uma luta, e nós vivemos essa luta constantemente. E quando eu tomei a decisão de servir ao Senhor, dele ser o Senhor da minha vida, eu vou precisar passar para o segundo passo que ele fala, o segundo estágio. Se alguém quiser acompanhar-me, eu quero, Senhor. Aí ele fala, negue-se a si mesmo. Isso é mostrar quem é o Senhor da sua vida. Meu amado, isso é um momento que vai apertando, vai ficando difícil. E foi isso que Jesus foi falando, porque quando ele repreende Pedro, ele fala, Pedro, você está pensando nas coisas que são dos homens e não de Deus. Porque ele falou, olha, o Filho do Homem vai ser morto, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado. Quem aqui gosta de ser rejeitado? Eu não gosto. Nenhum ser humano não gosta. Nós gostamos de ser elogiado, gostamos de ser bem visto. E a primeira coisa que o Senhor falou para ele, falou, que o Filho do Homem vai ser rejeitado. Ele fala, não, Senhor, essa não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. E eu lembro quando ele vai falar lá na frente, né, estou pronto para morrer pelo Senhor. Ele fala, Pedro, esta noite Satanás pediu para se andar com a sua vida aí, eu roguei por você, né, e disse para ele que ele negaria. Então, ter Jesus como Senhor é requisito da escolha. Ao escolher Jesus como meu Senhor, é necessário como requisito negar a mim mesmo. E aí nós lembramos de Paulo. Em todas as lutas ele vai falar depois lá aos cristãos da Galácia, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E como isso começa afetando a minha vida e afetando aquele que está do meu lado? Meu amado, lembre muito bem que você serve ao Senhor, e quando você vive na presença do Senhor Jesus, quem está do seu lado vai ser abençoado pela presença de Jesus. Agora imagine, eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu estou ali em um momento de uma certa dificuldade, seja emocional, o que for, e a minha esposa vem falar comigo, e aí eu dou-lhe uma resposta que ela não gostaria nem de ter levantado naquele dia, né? Ah, mas foi o calor do momento. Ok. Mas quando eu busco o Senhor da minha vida, Ele vai falar, que diz lá em Efésios, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Quem é o padrão? Cristo. E agora eu preciso então negar a mim mesmo, pedir perdão ao Senhor e ir à minha esposa e pedir perdão para ela.
ao orgulho sendo quebrado. Negue-se a si mesmo. Fiz uma atitude errada no meu trabalho. E aí eu preciso o quê? Então reconhecer o meu erro. Reparem que não estou dizendo que nós não vamos errar. Nós vamos lutar para não errar. Mas quanto mais eu tenho um relacionamento com o Senhor, com a sua palavra, e tenho Jesus Cristo como Senhor da minha vida, quem vai dirigir a minha vida? Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E aí eu preciso estar atento que, ao levantar-me a cada dia, a minha escolha deve ser honrar e glorificar o meu Mestre. E como eu faço isso? Por isso, irmãos, que a gente sempre está incentivando. Qual é a sua vida devocional? Busque a presença de Deus, porque quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu vou buscando conhecer ao Senhor, Ele vai falando a minha vida. E eu só vou saber aquilo que Ele me ensina. E eu só vou poder dar conta daquilo que Ele tem me dado. Por mim mesmo eu não consigo. E percebem que eu vou repetir o tema. Uma escolha a cada dia, porque eu posso levantar no automático, posso fazer tudo aquilo que eu faço normalmente, e posso não honrar ao Senhor. Então, escolher seguir a Jesus é também escolher negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Eles sabiam que o que ia acontecer é que eles iam morrer. Se eu pregar aqui e falar assim, gente, olha só, quem quiser aceitar Jesus como Senhor, vem aqui, porque quando sair dali já vai ser morto. Não é bem assim. Não é isso que eu quero. Não, é essa a escolha. Talvez ninguém gostaria de fazer isso aqui. Mas quando Jesus acaba de ensinar aos discípulos, que Pedro vai falar que não é bem assim, era isso mesmo. Ele fala, olha, a situação é essa. Quem quer vir após mim, esteja pronto a negar a si mesmo. Primeiro que você não está sendo obrigado. Mas nós queremos a salvação. Então eu quero seguir a Jesus. Para seguir a Jesus, o padrão não é mais teu. O padrão vai ser meu. Eu vou ser o seu Senhor. Eu vou ser o seu Senhor. Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Jesus tem dirigido a sua história. Ou você tem estado com Jesus somente porque Ele tem te abençoado? E se for o dia que não tiver a mesma bênção que você gostaria que tivesse? Como afeta a minha vida ter Jesus como Senhor e ter esse requisito da escolha que é negar a mim mesmo? Eu vou só conseguir fazer isso através de uma vida devocional, relacional com Cristo. Um coração pronto a perdoar, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Estar disposto a demonstrar o amor de Cristo em mim, começando em minha família, até aqueles que passam ou venham a passar por minha vida. Ser honesto em todas as minhas transações, tarefas e maneira de falar ao próximo. Oh, meu amado, obrigado. Estar pronto a obedecer a palavra, praticando 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É a abnegação, é abrir mão de si mesmo. Embora o contexto seja diferente, a escolha continua sendo a mesma. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele prometeu que estará. Não vou colocar no passado não, né? Que Ele está, Ele falou, estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Meu amado, não é fácil. Há momentos que o velho homem vem, há momentos que dá vontade de largar tudo, há momentos que o nosso coração fica igual ao coração de Jonas. Eu penso muito no coração de Jonas, no finalzinho lá, né? Ele doido para que o povo de Nínive fosse morto. O Senhor perdoa porque a palavra foi pregada. Aí ele fala, sabia, ele sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar, e aconteceu. Aí ele vai, deita lá, uma árvore nasce, né? Uma boboreira, né? Não sei qual é a qualidade, porque a nossa que a gente conhece é a rasteira, mas aquela cobriu a sua fronte. E o Senhor falou, agora é hora de eu ensinar Jonas o amor. Foi um bicho ali, matou aquela boboreira. Sol queima a fronte dele e ele fala, Senhor, olha a depressão chegando aí, ó. Não quero mais viver não, tá tudo ruim. O que eu queria que morresse, não morreu. Esse povo malvado, porque ele tinha uma questão em relação à nação dele contra o povo de Nínive, mas eles não morreram. Aí, agora que eu estava descansando, morre a plantinha que não fez nada para ninguém. Eu não quero viver mais não. Aí Jonas vai falar, aí o Senhor fala para Jonas, será que tem lógica? É justificável esse seu sentimento? Meu querido, se hoje Jesus falasse com você e ele fala assim, vem cá, o que você está pensando? Você acha que é justo? Essa mágoa, essa angústia, isso que você está vivendo com o outro, você acha que é justo? Você está me servindo? E ele fala, olha, você não fez nem nascer essa planta, ela nasceu e morreu. E só por causa disso, você está querendo a morte. Agora imagine eu que criei todos eles que não estão sabendo discernir entre o bem e o mal. Meu amado, quando você escolheu servir a Jesus e ter Jesus como Senhor, esteja pronto, porque você vai investir em perdão. E perdão não é dom não, perdão é decisão, obediência. Você decidiu obedecer ao Senhor, por amor ao Senhor, eu obedeço. Senhor, eu quero do teu amor, porque Ele é amor. É querer ver a restauração na família, ver a restauração no trabalho, no cuidado com o seu relacionamento. É vivenciar esse cuidado de Deus. É negar a si mesmo. E é esse o convite que o Senhor está te dando. Ah, Senhor, mas isso é muito difícil. Que seja. Esteja deixando o Senhor trabalhar o seu coração. Em terceiro, tomar a cruz diariamente é viver Jesus Cristo na prática. Então nós vimos primeiro, olha, não mudamos. Seguir a Jesus é uma escolha. E essa escolha você pode fazer hoje. Eu já tenho Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E a gente gosta de falar assim, quanto tempo? Eu já tenho 30 anos de cristão, que maravilha. Mas hoje, o que você escolheu? Hoje eu estava tão aborrecido, mas que assim, eu briguei mesmo. Escolheu seguir Jesus? Você tem até Ele no seu coração, mas naquele dia, você não honrou o Senhor Jesus. Você honrou a carne, você seguiu a carne. Depois nós vimos que seguir, ter Jesus é ter Ele como Senhor, é requisito da nossa escolha, e esse requisito Ele fala, você quer vir? Negue-se a si mesmo. Não é mais você. Não é mais você. Então você vai ter que amar o seu inimigo, orar por ele. Mas eu não tenho inimigo não. Pode ter alguém que não gosta de mim, mas tudo bem. Mas você vai amar, você vai orar por ele. E você vai demonstrar o amor de Deus. Mas você pode escolher não fazer isso. Porque hoje é domingo. Amanhã, se o Senhor nos permitir, levantaremos para fazer
tudo que o dia nos conceder. Eu não sei quem que vai passar pela minha vida. Eu não sei quais as circunstâncias que eu vou vivenciar. Eu não sei os desafios que eu terei. Mas se eu escolhi Jesus como Senhor da minha vida, preciso pedir a Ele que me dê discernimento, sabedoria, sensibilidade e relacionamento direto com Ele, para que eu possa negar a mim mesmo. Não sei qual a proposta que virá amanhã, se ela agrada a Deus ou não, mas a escolha será amanhã, porque o Senhor disse que eu não preciso ficar preocupado com amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então significa que amanhã eu vou ter uma escolha, e que eu consiga negar a mim mesmo em todas as escolhas e honrar ao meu Deus. Tomar a cruz diariamente é viver na prática. Aí fui pesquisar, né? A gente vai nos livros. E aí fiquei pensando, irmãos, depois que Pedro fala que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, depois que ele ouve que naquela declaração dele, Jesus firmaria a sua igreja, ou seja, a igreja é firmada em Cristo Jesus, Ele é o cabeça da igreja, e nós fazemos parte do corpo. E aí ele começa a falar que ele seria rejeitado, sofreria, seria morto e ressuscitaria. Naquele instante, para Pedro mudou. Ele repreende Pedro e repreende aos demais. E ele vai dizer justamente isso: olha, agora é a escolha. Mas para nós é muito simples. Lê o texto. Agora imagine você sabendo que a maior condenação, né, e a condenação romana era a cruz. Sabendo que aceitando Jesus ali, né, você até cairia na graça do povo, como aconteceu com a igreja primitiva. Mas eu não vi um relato que Pedro terminou o ministério cheio de dinheiro. Não vi que nenhum deles tiraram proveito próprio, mas por amor ao Senhor e obediência, por pegarem a cruz e seguir Jesus, eu fui alcançado por Cristo Jesus. E tomar a cruz naquele contexto era a sentença de morte. Tome a sua cruz cada dia. Imagine a cada dia você levantando e sabendo: eu não sei se é hoje que eu vou morrer, mas vou pregar o amor de Deus. Tem muitos irmãos, o pastor passou aqui sobre a igreja perseguida, tem muitos vivendo nessa situação. Começam a pregar, mas não sabem se vai terminar o dia. E nós vivemos num país que temos a liberdade de estar vivendo e pregando a Cristo Jesus. E eu lembro na minha adolescência, quando um irmão falava assim: olha, entre os embaixadores do rei, viva o hoje como se fosse o seu último dia. E se hoje fosse o seu último dia, quais as decisões do seu coração? Qual é a escolha que você fez hoje? Se o Senhor nos permitir, amanhã teremos uma escolha a fazer. E essa escolha vai ser justamente isso: se eu vou seguir a Jesus ou não. Se eu for seguir a Jesus, eu preciso entender que eu preciso também negar a mim mesmo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se em algum momento eu deixar ou
falhar, eu tenho um advogado diante do Pai que é Jesus. Eu preciso me arrepender, mas eu preciso corrigir, perdoar ou pedir perdão. Como Zaqueu, né? Talvez eu não vá conseguir. Ontem nós tentamos aprender, né, irmão Wilson? Mas eu não vou restituir 4 vezes mais, né? 4 vezes, mas pelo menos restituir o outro. Em honra, em cuidado, em amor. Se for financeiro, devolve também, né? Isso é viver Cristo a cada dia. Parece redundante chegar nesse momento, porém precisamos entender que naquele contexto, negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente para seguir Jesus, era estar consciente de que estaria assumindo todos os riscos que vinham em segui-lo. Não era apenas desfrutar das maravilhas, ser alimentado, ser curado. Era tudo isso mais o compromisso de continuar proclamando, anunciando o reino de Deus. Quando assumiam esse compromisso com Jesus, estavam assinando a sentença de morte, pois a cruz era a garantia assumida diariamente. Naquele contexto, era essa a sentença. Então negue-se a si mesmo. Porque seguir a Jesus naquele momento, quando ele fala, você vai ser negado, o pessoal vai rejeitar você. Só porque alguém te chamou de crentinho, você não quer mais ir na igreja? Só porque alguém fez bullying com você, você não quer mais servir ao Senhor? Lá era saber, ó, você vai ser rejeitado. Você vai apanhar. E vai morrer. Então, todos os dias, era escolher isso. Hoje, em nosso tempo, essa cruz, ela toma outra conotação, e muitas delas, até mesmo em tons de brincadeira. Mas o tomar a cruz, ainda hoje, e seguir a Jesus quais são as suas lutas? Leve aos pés do Senhor, entregue aos pés da cruz. Mas o dia que você vai viver, viva-o na presença do Senhor, viva-o glorificando ao Senhor, viva-o exaltando ao Senhor, não negando em tempo algum. Porque nós temos uma tendência muito prática e muito fácil de negar ao Senhor Jesus. Portanto, tomar a cruz e seguir Jesus é escolher praticar tudo o que vimos há pouco. Negar a si mesmo, não mentir, não adulterar, não roubar. Aquele jeitinho que se querem fazer, é reconhecer que o casamento é uma instituição divina com os padrões bíblicos que Deus criou, é viver como Paulo ensinou sobre o exemplo de Jesus aos cristãos de Filipos, ali em Filipenses 2,5, olha que maravilha, quando eu leio esse texto eu continuo sempre pensando ali, Jesus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele poderia falar, pai, mande qualquer outro, dá um outro jeito, eu vou ficar aqui, ele falou, não, a condenação já estava sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. E aí ele vem e se torna homem para pagar esse preço. Ele nega-se a si mesmo naquele momento. Ele abre mão da glória junto com o Pai, por amor a mim, por amor a você. Ele vem sabendo que vai morrer, que ia morrer, e morte de cruz. E quando ele nos convida, ele fala, olha, você vai sofrer também. Mas até que o Senhor tem nos abençoado muito. E acima de tudo nos dá a salvação, porque ele paga o preço, morre numa cruz, é sepultado, ressuscita. Ele paga o preço e vence a morte. Então, meu amado, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz a cada dia, seja qual que seja o fardo, a dificuldade, as limitações, diga ao Senhor, coloque diante do altar do Senhor, e Ele vai cuidando, Ele vai trazendo alívio. Caminhando para o final, estamos a cada dia sendo renovados pelo Senhor.
E o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar da carta aos Filipenses um momento. Ele vai falar assim: olha, eu tenho certeza que ainda não concluí. Ele fala assim: não que eu tenha concluído a minha carreira, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se alguém te magoou, se alguém te aborreceu, se alguém fez algo que te entristeceu, seja aqui, na sua casa, no seu trabalho, mas que veio e te pediu perdão, ou se não, o Senhor fala: vai e perdoe. E lembre de uma coisa: isso ficou para trás, prossiga para o alvo. E ele fala: eu vou prosseguindo. Ele sabia. Quero dizer para você que eu e você não alcançamos ainda, mas o princípio começa, que a cada dia eu preciso fazer uma escolha, e uma escolha é a mais importante: escolher seguir a Jesus. Qual é a sua escolha? Quero convidar você a baixar a sua cabeça nesse momento e fazer essa pergunta a você mesmo, a si mesmo. Você pode ter falado: Senhor, eu escolhi, eu estou aqui, glória ao teu nome. Mas quando você veio, e nesse momento, qual tem sido? Não se preocupe com a escolha de amanhã, não. Só tenha certeza que a escolha de amanhã seja a mesma escolha de hoje: seguir a Jesus. É isso que você gostaria da sua vida? Vamos orar? Pai, eu sei que falta muito na minha vida. Eu sei que negar a mim mesmo em alguns momentos são tão difíceis, e às vezes eu falho. Te peço perdão, Senhor. Mas escolher seguir ao teu Filho Jesus foi, é e sempre será a melhor escolha da minha vida. Me dê sensibilidade, sabedoria e desejo de cada manhã iniciar na tua presença, iniciar com Jesus, sendo o meu padrão de vida, e a tua palavra a minha conduta de fé e prática. Que aonde eu estiver, aqueles que passarem por mim possam sentir a tua presença. E eu ainda te peço ousadia, Senhor, para que eu possa abrir a minha boca e dizer que só Jesus Cristo salva. E que essa escolha, ao ser convidado, eu fiz, entregando a minha vida no teu altar. E ó Pai, se alguém ainda nesta noite não tomou essa decisão, ou se está afastado, distante, se pegou, ó Pai, durante esse tempo entendendo que as escolhas que tem feito têm distanciado de Ti, perdoa, traga de volta a Tua presença e ministre em cada coração. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.